Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Bombeiros encontram corpo sob os escombros do edifício que desabou no centro de São Paulo. A vítima tinha tatuagens e usava um cinto de segurança. Tudo indica que o corpo é de Ricardo Pinheiro, que era socorrido quando o prédio veio ao chão. As impressões digitais da vítima, elas estão íntegras, o que vai possibilitar que a gente faça o reconhecimento papiloscópico. Os bombeiros procuram agora por 5 desaparecidos. Neymar está de volta a Paris após 2 meses longe dos gramados. Torcedores invadem treino do Vasco. E tiros são ouvidos durante a confusão. No estado americano do Havaí, mais de 1.700 pessoas foram obrigadas a deixarem suas casas por causa da erupção do vulcão Kilauea. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O Corpo de Bombeiros encontrou hoje o primeiro corpo debaixo dos escombros do prédio que pegou fogo e desabou no centro de São Paulo. A repórter Stella Freitas tem mais detalhes. Boa noite, Stella. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. O corpo encontrado hoje durante o dia de um homem, ainda não identificado oficialmente, mas o corpo vestia roupas azuis, tinha tatuagens e também usava um equipamento de resgate. Então, tudo leva a crer que esse corpo seja do Ricardo Pinheiro, aquele homem que estava sendo resgatado no momento do incêndio e acabou caindo junto com o desmoronamento do prédio. O corpo dele foi levado ao Instituto de Criminalística, vai passar por exames para ser identificado. E além dele, outras 5 vítimas ainda são procuradas aqui. O Corpo de Bombeiros continua com um trabalho pesado, com maquinário, com trator, com retroescavadeiras, para procurar essas pessoas que seriam um casal e uma mãe com 2 filhos gêmeos. Portanto, as estratégias de busca ainda são as mesmas de ontem. A gente volta com mais informações ainda ao longo do Rede TV News. Obrigada, Stella. 7 deputados federais que respondiam a processo no Supremo Tribunal Federal tiveram os inquéritos enviados para tribunais de primeira instância. Essa é a primeira consequência da restrição do foro privilegiado de parlamentares decidido ontem. Os detalhes na reportagem de Caroline Aguiar. O ministro Toffoli foi o primeiro a se adequar aos novos critérios definidos pelo STF. Nesta quinta-feira, a Corte decidiu que deputados e senadores só terão direito a foro privilegiado quando cometerem um crime durante o mandato e relacionado ao cargo. Por isso, Dias Toffoli já despachou para tribunais de primeira instância 6 ações e um inquérito em que os réus são deputados, mas cometerão os crimes antes de tomarem posse. A expectativa é que outros processos tenham baixa nos próximos dias, já que todos os ministros devem avaliar as acusações contra parlamentares que têm em mãos. Cerca de 540 inquéritos e ações penais contra deputados e senadores tramitam no STF. Parte deles deve deixar a Corte e seguir para a primeira instância. Se o delito foi praticado quando ele era prefeito, não tem foro privilegiado. Se o delito for um conflito de vizinhança, também não tem foro privilegiado. Agora, recebeu propina para aprovar uma medida provisória, é um crime praticado em razão do cargo. E aí o foro fica sendo no Supremo. A decisão do Supremo Tribunal Federal também mexeu com o Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, determinou a instalação de uma comissão para discutir o fim do foro privilegiado para a maioria dos cargos. Pela proposta, teriam direito ao benefício apenas os presidentes da República, da Câmara, Senado e STF. O texto já foi aprovado no Senado, mas aguardava para tramitar na Câmara. Mesmo com a instalação da comissão, a proposta será apenas discutida e não poderá ser votada. Alterações na Constituição, como é o caso, estão proibidas enquanto durar a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Quer dizer, tudo indica que o Congresso vai aprovar a ampliação do fim do foro privilegiado.
Você viu também que, de acordo com a Constituição, só terão essa prerrogativa, de acordo com a PEC, que respeita a Constituição, muda a Constituição, só terão prerrogativa os chefes de poder. Uma PEC não pode ser votada de acordo com a Constituição enquanto houver uma intervenção federal, como acontece no Rio de Janeiro. Aliás, há uma sugestão estranha circulando, a de levantar a intervenção federal no Rio por algumas horas para permitir a votação. Isso não passa de uma loucura. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou a ampliação da quebra dos sigilos bancário e fiscal do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, no inquérito que apura se o parlamentar recebeu R$2 milhões em propina da JBS. No fim do ano passado, o ministro havia pedido os números relativos ao período de janeiro a maio do ano passado, de 2017. Mas, como a Receita Federal não fornece dados parciais, foi necessário que o magistrado solicitasse as informações relativas a todo o ano passado. Marco Aurélio Mello diz que a medida é necessária para rastrear a origem e o destino de recursos supostamente ilícitos. A defesa de Aécio Neves diz que é a maior interessada no esclarecimento de todas as dúvidas para que seja demonstrada a total correção de atos do senador. E reiterou que ele não cometeu nenhum ato ilícito. Complica-se cada vez mais a situação do senador mineiro, que foi quase eleito presidente da República. Os problemas com a justiça vão trazendo um enorme desgaste político a Aécio e constrangimento aos seus companheiros de partido. Mais constrangedor é o silêncio do PSDB. Com baixa popularidade nas pesquisas, o presidente Temer admitiu pela primeira vez que pode desistir da candidatura presidencial. O MDBista fez a revelação durante entrevista à EBC, empresa pública ligada ao governo federal. Os detalhes na reportagem de Theo Taveira. Na entrevista de quase 1 hora, Michel Temer comentou sobre o alto índice de reprovação do governo, que, segundo a última pesquisa Datafolha, chega a 70%. E pela primeira vez disse que cogita não participar das próximas eleições. Eu posso não ir para a reeleição na medida que eu comece a perceber o seguinte: você tem muitos candidatos, eu não gosto de rótulos, mas eu vejo que tem rótulos de extrema esquerda, extrema direita e rótulos de centro. E eu vejo que no chamado centro tem 6, 7, 8 candidaturas, né? O presidente falou também da possibilidade de ser alvo pela terceira vez de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. Em primeiro lugar, as 2 denúncias iniciais eram denúncias pífias. E tão pífias que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não teve a menor dúvida em rejeitá-las. Rejeitá-las não, mas impedir que elas prosperassem, não é? Essa suposta terceira denúncia é uma campanha que se faz com um objetivo, uma campanha oposicionista naturalmente, né? Mas ela é uma mera hipótese, fala-se nisso para tentar desvalorizar o governo, porque ela não tem a menor possibilidade de prosperar. Eu diria que é mais pífia, de menor dimensão, até do que as denúncias anteriores. Enquanto a entrevista era exibida, o presidente discursava para estudantes de uma universidade particular em São Paulo, durante o lançamento de um novo indicador econômico para avaliação de investimentos externos. Em meio ao desconforto depois do depoimento da filha Maristela Temer à Polícia Federal nessa quinta-feira aqui em São Paulo, o presidente preferiu não tocar neste assunto e nem em qualquer outro tema polêmico. Já em ritmo de contagem regressiva para o fim do mandato, Michel Temer aproveitou a oportunidade para fazer uma espécie de balanço do que fez a administração dele até aqui. Quando nós apanhamos o governo, o PIB era menos 3,6%. No primeiro ano, passou a 1%. 1,1%. E agora a previsão, até as previsões as mais variadas, né? Eles vão dizer, agora é 2,5%, agora é 3%. E quando fala 3% e vem um novo cálculo, vai ser 2,75%, as pessoas, mas a economia está caindo. Está caindo não, né? Nós vamos ter um aumento de 2,75%.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou a favor da prorrogação por mais 2 meses, pedida pela Polícia Federal, do inquérito que apura se o presidente Michel Temer recebeu propina de empresas do setor portuário em troca da renovação das concessões, o chamado Decreto dos Portos. Caberá ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, decidir se estende ou não as investigações. Michel Temer nega ter recebido qualquer tipo de benefício pela edição do decreto. O balanço da gestão Temer é positivo. O presidente recebeu uma herança catastrófica de Lula e Dilma. Seu governo limitou gastos, reduziu a inflação e até tentou uma medida necessária, que era a reforma da Previdência, frustrada pela falta de apoio parlamentar. Seu governo conseguiu, inclusive, uma pequena recuperação econômica. Na verdade, além de o grosso da população, devido a problemas de comunicação, não ter sentido com clareza essas ações, as identificando com Temer, o presidente arrasta acusações graves de corrupção e até teve assessores próximos presos. Isso contribui e muito para a sua impopularidade e, evidentemente, ante a possibilidade de um fiasco eleitoral, o leva a refletir sobre uma eventual candidatura à reeleição. No mercado financeiro, o assunto desta sexta-feira foi a liquidação extrajudicial do Banco Neon S.A., entidade com sede em Belo Horizonte. A liquidação foi decretada pelo Banco Central, mas não vale para Neon Pagamentos, a fintech que opera as contas digitais e atende 600 mil clientes. Salete, essa decisão do Banco Central coloca a vida financeira dos clientes do Banco Neon em risco? Houve muita polvorosa, é verdade. Você se lembra por conta do Proer, quando houve aquela quebradeira de bancos no Brasil e muita gente ficou no prejuízo. Não, Boris, não implica qualquer ameaça aos clientes do banco. Por quê? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News, toda sexta-feira, fazendo o nosso balanço da semana, notícias mais importantes da nossa economia. O Banco Neon está sob intervenção. Isso não significa prejuízo para os correntistas do banco. Por meio de uma nota, a assessoria de imprensa do Banco Neon explicou que os valores que já estavam depositados nas contas dos clientes poderão ser sacados em caixas eletrônicos, rede 24 horas, respeitando, claro, o limite de R$2.000. É importante lembrar que apenas o primeiro saque você não paga, hein? Por mês é gratuito. O segundo já é cobrada aí uma taxa de R$6, R$7 por operação. Os valores que sobrarem, e aí o que é que vai acontecer? Calma, está tudo garantido. Os recursos estão garantidos pelo FGC. Isso você tem de saber o que é e sempre procurar informações. Fundo Garantidor de Crédito, vale para todas as aplicações financeiras, para todas as contas bancárias, até 250 mil por CPF. Vale lembrar que o Fundo Garantidor, que protege os correntistas e investidores quando um banco quebra, está aí exatamente para acalmar os correntistas. Todos estão sendo orientados pelo banco que nos próximos dias esses valores vão estar sendo restituídos, portanto, sem nenhum problema. As transferências de conta, Neon para Neon, ou uma conta para outra, ou para outro banco, essa sim, esquece. Estão temporariamente suspensas. Agora, como esse Banco Neon está ligado à Neon Pagamentos, que é uma startup, é uma empresa que opera pagamentos por meio da internet, essa liquidação de hoje acabou criando uma enorme desconfiança quanto a esses serviços financeiros que estão sendo oferecidos via internet. São chamados fintech. No caso, a Neon Pagamentos. Atenção, Neon Pagamentos não tem nada a ver com o Banco Neon, certo, Amanda? Pois é, isso é que é preciso ficar claro, né? Isso é uma startup, então. A Neon Pagamentos. Neon Pagamentos é uma startup que usava o Banco Neon. Uma startup, gente, presta serviço financeiro.
Aí, quando uma startup presta serviço financeiro, aí ela é chamada de fintech. É uma tendência. Está fazendo o mundo inteiro um barulhão danado e vai provocar uma verdadeira revolução no sistema bancário. Como eu disse, é uma empresa de tecnologia focada no setor financeiro. Nas fintechs, o início de revolução do sistema bancário tradicional, por quê? Porque o sistema bancário é campeão de reclamações. Os consumidores buscam outras alternativas. Por isso, cooperativas, por isso, fintechs. Elas estão contando, portanto, com toda a atenção dos órgãos reguladores e principalmente do Banco Central. E olha, se esse modelo aí já mudou a estrutura do varejo, o e-commerce, do transporte, Uber, por que não mudaria o segmento tão burocrático e cheio de reclamações como o sistema bancário? Prepare-se, hein? Essas mudanças estão aí e vêm para valer. Muito obrigada, Salete. Bem que podia significar uma redução da taxa de juros também, Vai né? significar concorrência, Amanda. É o que o sistema bancário precisa. Isso é muito importante. Obrigada, Salete. Obrigada, boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Em Curitiba, um delegado da Polícia Federal quebrou a caixa de som dos manifestantes que pedem a liberdade do ex-presidente Lula. A repórter Débora Oliveira está em frente à sede da corporação na capital paranaense e tem mais informações. Oi, Débora, boa noite. Então parece que por aí os ânimos ficaram um pouco mais exaltados hoje. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Ficaram sim, viu, Amanda? Isso aconteceu logo no primeiro ato da manhã, o Bom Dia Lula, que vem acontecendo aqui todos os dias. Eu estava na vigília bem nesse momento, com o repórter cinematográfico Oséias Oliveira. A gente estava gravando a reportagem para o Rede TV News e acabamos presenciando aí esse tumulto. Esse morador daqui da região, da Polícia Federal, que também é delegado aqui da corporação, ele veio correndo em direção ao equipamento de som da vigília e derrubou tudo no chão, Amanda. Segundo os manifestantes, ele vinha correndo e gritando que não aguentava mais toda essa barulheira. Felizmente, ninguém ficou ferido, o equipamento sim ficou danificado, seguranças retiraram esse morador daqui do local por causa do equipamento danificado. A organização do acampamento Marisa Letícia registrou um boletim de ocorrência, mas a Polícia Federal disse que não vai se manifestar sobre isso, porque foi um fato isolado que aconteceu em via pública e isso em nada tem a ver com o cargo desempenhado aí por essa pessoa aqui na Polícia Federal. Agora, uma outra notícia, essa sim que tem alegrado aí os petistas, é a votação de um recurso que começou à meia-noite nessa sexta-feira pelo STF em plenário virtual. O que acontece é que a defesa do Lula alega que o juiz Sérgio Moro não poderia ter executado a pena antes de terem sido se esgotados todos os recursos no TRF4. Ainda existia um embargo dos embargos para ser analisado. Só que esse embargo já foi analisado no dia 18 de abril. Se a segunda turma do STF analisar aí que de alguma maneira a defesa do Lula foi comprometida, pode acontecer de vir aí um habeas corpus para o ex-presidente Lula, então a gente tem que aguardar porque alguma coisa ainda pode mudar nessa história. Agora, quem teve um pedido de visita negado ao ex-presidente Lula foi o presidenciável Ciro Gomes, do PDT. Ele entrou com mandado de segurança, alegando ser um amigo do ex-presidente e queria vir visitá-lo. O desembargador disse que não havia necessidade de um mandado de segurança para isso, até porque agora a Polícia Federal já pode avaliar e limitar essas visitas em comum acordo com a defesa do ex-presidente Lula. Então, ele teve esse pedido de visita negado, mas quem sabe na quinta-feira que vem ele consiga vir aqui conversar com a defesa e ter essa autorização aí feita, né? Débora Oliveira, ao vivo de Curitiba, para o Rede TV News. Claro que o delegado, mesmo fora de serviço, tem que ter um certo equilíbrio, embora a gente deva reconhecer que esses alto-falantes com esses corinhos devem realmente encher o saco de qualquer mortal. Mas espera-se mais equilíbrio de um delegado. Que tal ele ligar um alto-falante na casa dele, também dirigido aos nobres manifestantes? Para o pré-candidato Ciro Gomes, uma aproximação com Lula é vital, mesmo com as declarações da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afastando a hipótese de uma aliança com o ex-governador cearense. Mesmo preso, não tenha dúvidas, Lula dita as decisões do partido, inclusive aquelas que supostamente vêm de baixo para cima. Por isso, Ciro quer ser ouvido por quem manda. E no meio político surge uma outra versão sobre a insistência na candidatura Lula.
o PT lançaria um candidato apoiado por Lula que supostamente chegaria ao segundo turno. Nesse intervalo, esse candidato provisório renunciaria, sendo substituído pelo próprio Lula, o que demandaria uma ação judicial perto do segundo turno. Será? Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, queria te perguntar sobre essa recomendação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A gente deu notícia há pouco aqui no Rede TV News, para prorrogar o inquérito naquele decreto dos portos contra o presidente Temer. E funciona assim, né? A Polícia Federal pede, a Procuradora recomenda e quem tem que autorizar é o ministro Barroso. E normalmente esses três jogam juntos, pelo menos pelo que a gente tem visto até agora, né? Boa noite, Amanda. É isso mesmo. Não só jogam juntos, como eu afirmo no blog, que é uma metáfora, evidentemente. O Roberto Barroso, ministro do Supremo, e o delegado Kleber Lopes já estão trocando receitas de bolo de cenoura, né? Que é para mim, o extremo da intimidade, né? Quando alguém fala assim, quando é que as pessoas são realmente íntimas? Quando elas trocam receita de bolo de cenoura. Né? E isso já está acontecendo, segundo apurei. Evidentemente, isso aqui é uma brincadeirinha, não é uma fake news. Vamos lá. Está em curso uma operação para manter o presidente Temer na berlinda e acuado o tempo inteiro. Pelo menos até que o Temer não diga, não sou candidato, não quero me candidatar. Note, está havendo uma outra prorrogação do inquérito dos portos. Então, você vai, abre o inquérito, esse inquérito tem prazo, você vai prorrogando o inquérito, e à medida que você vai prorrogando o inquérito, Amanda, esse inquérito vai passando por uma transmutação. Nós temos inquéritos mutantes no Brasil, né? Então, esse inquérito mesmo do Temer começou com uma sugestão do Janot lá atrás, quando ofereceu a primeira denúncia contra o presidente Temer. Uma denúncia de 60 páginas, 35 eram ilações sobre portos. Não havia nada, nenhuma acusação. Aí o Janot dizia lá, será que a gente não deve investigar o Temer para ver se acha alguma coisa? O que é típico das ditaduras, vamos investigar para ver se acha? Você nem tem a suspeita. Aí então ficou, Temer editou um decreto para beneficiar uma empresa chamada Rodrimar. Até agora não há a menor evidência de que a Rodrimar foi beneficiada pelo decreto. Então agora nós mudamos a investigação, aproveitamos esse inquérito para saber, como foi vazado pela Folha de São Paulo, se o Temer está usando imóveis, compra de imóveis e reforma de imóveis para lavar dinheiro de propina. Mas de qual propina? Aquela da JBS. Mas a coisa da JBS era aquela segunda denúncia do Janot que foi, por enquanto, recusada pela Câmara, foi brecada pela Câmara, depois até pode ser retomada a investigação. Então veja, o presidente, aliás, está sendo investigado por alguma coisa que a Câmara mandou parar, o que contraria a Constituição. E quando você vai pedindo prorrogação de decreto, de inquérito, quer dizer o seguinte, você não tem elementos para oferecer a denúncia, mas você precisa manter a pessoa acuada, precisa manter a pessoa no corner. Então você vai pedindo prorrogação. A Raquel Dodge, a PF pediu, o delegado Kleber Lopes, pediu para a procuradora por mera formalidade, porque a procuradora é obrigada a se manifestar a respeito, mas ele tem linha direta com quem ele troca receita de bolo, que é o Roberto Barroso, que obviamente dirá sim, que tudo que disser respeito, tudo que puder atingir políticos, o Roberto Barroso dirá sim. Porque o Roberto Barroso hoje está, e isso seus colegas já confessam, envolvido num projeto de poder, né? A decisão tomada, e agora eu volto à questão do foro, a decisão tomada no Supremo sobre foro foi isso. Uma tentativa mal sucedida de perseguir políticos. Porque, atenção, os políticos não estão descontentes com isso. Isso é conversa mole. Boa parte dos processos vai migrar para a primeira instância, onde os acusados têm seus amigos. E quando não for assim, é coisa ainda pior, tem seus inimigos. Então você está expondo parlamentares federais ou ao compadrio,
ou a perseguição. Ah, mas eu não entendi o que isso tem a ver com o Temer. Eu estou dizendo que é uma escalada, uma caça aos políticos. Esta é a questão relevante. Quando os desmandos estão espalhados por aí, são quase 60 mil pessoas, não acreditem em outra conta porque é falsa, quase 60 mil pessoas com foro. Né? Mas encontramos a mão de Roberto Barroso no caso do Temer, encontramos a mão de Roberto Barroso no caso do Congresso Nacional, porque foi feito com o intuito, sim, de perseguir. Né? É uma sociedade que troca a política pela polícia, fica com palavras de mesma raiz. Né? Mas essa sociedade está indo para o brejo e a nossa, a julgar pelas pesquisas eleitorais, não está muito distante disso. Tudo decorre do fato de não se respeitar uma jovem senhora bastante respeitável que completa 30 anos esse ano, a Constituição. E aí eu me lembro da obra A Mulher de 30 anos, que merece todo o respeito. É isso aí, sexta-feira, juízo, molecada. Boa noite, Reinaldo. Até segunda. Em São Paulo, a Polícia Civil deflagrou uma operação contra uma quadrilha especializada em dar golpes em mulheres através de redes sociais e aplicativos de relacionamento. Segundo a polícia, um grupo de nigerianos trabalhava com a ajuda de 2 mulheres brasileiras. Eles criavam perfis falsos na internet para aplicar os golpes. Usando esses perfis, os integrantes da quadrilha pediam ajuda financeira para as vítimas, que, iludidas com a promessa de um relacionamento estável, faziam os depósitos bancários. O que acontecia? Olha, eu vou para o Brasil, estou decidido, eu quero ter um relacionamento sério, vamos casar, vamos fazer uma união estável, seja lá o que for. A vítima toda feliz, toda contente, achando que achou o príncipe encantado. De acordo com a polícia, os estelionatários chegaram a movimentar mais de R$1 milhão. Nas casas onde os nigerianos viviam, os policiais encontraram computadores e celulares utilizados nos golpes. Segundo relatos das vítimas, os golpistas agiam da mesma maneira. Isso facilitou a ação dos investigadores. A polícia já investigava a quadrilha há 10 meses. E hoje, a operação batizada de Dom Juan cumpriu 11 mandados de prisão temporária contra 9 nigerianos e 2 brasileiras em Santa Isabel, Osasco e também aqui na capital. Nós voltamos a falar agora sobre o desabamento do prédio no centro de São Paulo. A repórter Estela Freitas está na região e tem mais detalhes sobre as investigações desse desabamento, que é uma parte muito importante. A gente falou das buscas, né, na sua primeira entrada, na sua primeira participação aqui no Rede TV News. E agora a gente quer mais detalhes sobre as investigações. Estela, por favor. Oi, Amanda, com certeza. As investigações são cruciais. Até o momento, a polícia já ouviu 16 testemunhas, entre elas um homem que se diz colaborador do movimento social de luta por moradia, o movimento que ocupava o prédio. Ele é o Ricardo Lima, conhecido como Careca. Ele prestou depoimento hoje pela manhã e negou que seja ele o responsável por arrecadar aquele valor que era cobrado das famílias para que elas permanecessem no prédio, um valor que chegava até a R$400. Ele disse, inclusive, que esse dinheiro era usado para abastecer o prédio e as famílias. Ele deu como exemplo que eram compradas bombas de água para abastecer o prédio. Na saída do depoimento, ele conversou com a imprensa. Eu próprio já fui até o comércio para comprar material de manutenção, para comprar equipamentos e para garantia da segurança dessas pessoas ali dentro do edifício. Olha, daqui a pouco a gente volta com a Estela Freitas, que traz mais informações sobre o dia de hoje, os desalojados, as pessoas que continuam na região de São Paulo. Então, vamos assistir essa matéria agora. Vamos assistir a reportagem da Beatriz Ferretti. Cães farejadores ajudaram a localizar a vítima. Os primeiros sinais surgiram ontem à tarde, quando esta cadela sentiu que havia alguém nos escombros. Mas só 22 horas depois, após retirarem com as mãos cerca de 10 toneladas de entulho, é que as equipes conseguiram encontrar o corpo. É com profundo pesar, mas assim logramos êxito em encontrar já um dos corpos.
Ele está exatamente mais ou menos na posição onde estava o rapaz que, infelizmente, nós não conseguimos efetuar o salvamento. Durante a tarde, os oficiais informaram que, pelos sinais, o corpo provavelmente seria de Ricardo Pinheiro, homem conhecido entre as famílias como Tatuagem, que caiu junto com o prédio durante o resgate. Muitas tatuagens, o cinto que foi utilizado na tentativa de salvamento em cima da edificação e também partes do para-raio, levando a crer que poderia ser o Ricardo. As impressões digitais da vítima, elas estão íntegras, o que vai possibilitar que a gente faça o reconhecimento papiloscópico. Mais cedo, os bombeiros também encontraram roupas e um armário em meio aos escombros, indício de que eles já estariam chegando perto das áreas habitáveis do prédio. As buscas por pessoas soterradas vão continuar até que as equipes tenham acesso ao segundo subsolo do terreno. Só que, para isso, eles ainda vão ter que retirar todo esse entulho visível, que ainda tem mais de 10 metros de altura. Trabalho que não tem prazo para terminar. Dezenas de pessoas continuam na praça ao lado do local da tragédia. Segundo a Prefeitura de São Paulo, um auxílio aluguel de 1 ano já está disponível para as famílias que viviam no prédio. Mas mesmo com o benefício, muita gente ainda não tem para onde ir. Já são 4 dias vivendo nessas condições, com os pertences que foram doados amontoados no colchão e em barracas, sem banho, sem cama e comendo no chão. E você, o que você comeu hoje? Eu comi calada e pecão, e carne, e banana. Tá com fome ainda ou já passou? Eu comi. Em meio ao caos, as crianças arrumam espaço para brincar, desenhar e pintar. Para a dona Gleide, é triste ver os 2 netos nessas condições. Tá difícil, né? Mas é a única solução, né? Lauana carrega no colo a filha de apenas 1 mês e ainda procura respostas para o futuro. Perdemos tudo, agora vamos esperar ver o que a prefeitura vai fazer com nós, né? Senão a gente vai... não sei. Essa gente já tinha que estar abrigada e totalmente coberta pelo poder público. Vivemos um drama que o poder público não consegue administrar. Isso é uma vergonha. Mais da metade dos casos de violência contra a mulher no Rio acontecem dentro de casa. É o que mostra um levantamento do Instituto de Segurança Pública divulgado hoje. Há 10 meses, Carolina convive com a saudade da irmã. Nathalie Rios tinha 37 anos e estava grávida de 3 meses. Segundo a polícia, o dentista Tiago Medeiros matou a ex-namorada porque ela se recusou a fazer um aborto. Um cara novo, com 33 anos, ele acabou a vida dele. Ele está preso, ele vai continuar preso. Ele nega, obviamente. Então, o que ele fez não é a solução. Você matar uma pessoa porque ela está grávida. Desde 2016, casos como o de Nathalie são considerados feminicídio, que é quando uma mulher é assassinada em razão do gênero, só pelo fato de ser mulher. Em 2017, 68 mulheres foram assassinadas no estado do Rio de Janeiro. Em mais de metade dos casos, o companheiro foi o autor do crime. Ainda de acordo com o levantamento, as mulheres são as principais vítimas de estupro, ameaça, lesão corporal dolosa quando há intenção de ferir, assédio sexual e a importunação ofensiva ao pudor. São dados preocupantes porque reflete um pouco do nível de violência que afeta a sociedade moderna, mas de certa forma nós temos condições de, analisando esses dados com profundidade, propormos as soluções que cabem no que tange à segurança pública, né? O dossiê dessa vez inclui o ato obsceno. No ano passado, 194 mulheres procuraram a polícia por se sentirem ofendidas em espaços públicos, como o transporte coletivo. A gente precisa trabalhar para mudar essa cultura, porque quando essa violência acontece, ela deixa marcas para sempre. Quem sofreu, quem passou por isso, sabe que nunca vai esquecer. A Polícia Militar de São Paulo tem um novo comandante-geral. O coronel Marcelo Vieira Salles assumiu o cargo hoje durante uma solenidade na Academia Militar do Barro Branco, em São Paulo.
Coronel Marcelo Vieira Salles assumiu o cargo deixado pelo coronel Nivaldo César, que permaneceu no comando da PM desde março do ano passado. A cerimônia de transmissão do cargo contou com a presença do governador de São Paulo, Márcio França, do secretário de Segurança Pública, Magno Alves, e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O governador realizou o ato simbólico para a nomeação do novo comandante. É uma pequena contribuição. Já recebi uma polícia militar muito bem estruturada do meu antecessor, meu amigo Coronel Gambaroni. Eu tenho a plena convicção de que o meu sucessor, meu amigo Coronel Salles, vai fazer com muito mais propriedade do que eu, porque ele é muito mais capaz. E eu digo que a polícia militar está em excelentes mãos. Estou muito feliz por isso. A equipe do programa Operação de Risco da Rede TV também compareceu ao evento. Antes de assumir oficialmente o novo posto de comandante-geral da PM, o coronel Marcelo Vieira Salles falou da importância da imprensa na cobertura policial. Toda vez que a imprensa mostra a dinâmica do trabalho da instituição, das instituições no Brasil todo, ele mostra uma realidade onde a população pode compartilhar das nossas dificuldades. R$1.200.000. Essa foi a quantia encontrada pela Polícia Rodoviária Federal dentro de um carro durante uma blitz da BR-040 em Sete Lagoas, Minas Gerais. O dinheiro separado em notas de 50 e 100 reais estava em uma mala. Os dois homens que transportavam a quantia disseram que saíram de Brasília e seguiam para Belo Horizonte. Eles afirmaram ainda que não são os donos do dinheiro, que ficaria retido até o fim da investigação. Morreu nesta quinta-feira, aos 68 anos, o apresentador, médium e escritor Luiz Gasparetto. Ele lutava havia anos, contra um câncer de pulmão. Gasparetto apresentou entre 2005 e 2008 o programa Encontro Marcado aqui na Rede TV. Ele foi enterrado hoje, no fim da tarde, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. E um recado aos telespectadores do Rede TV News no Recife. A partir de segunda-feira, dia 7, a Rede TV estará em um novo canal. Para sintonizar o nosso sinal, você precisa acessar o menu da sua TV e realizar a busca automática de canais. Aguardar a sintonização até o fim e pronto. Na Ucrânia, um grupo ultranacionalista capturou hoje um brasileiro que lutou com os separatistas russos em 2014. Tudo foi registrado. No vídeo, Rafael Luzvarg é levado por ucranianos radicais até a sede do Serviço de Segurança do país em Kiev. Ele é agredido e leva um tapa no rosto. O grupo questiona a liberdade do brasileiro. Acusado de participar de atividades terroristas contra a Ucrânia, Rafael foi condenado a 13 anos de prisão em 2017, mas foi solto por supostas irregularidades do processo. Os radicais também exigiram que o brasileiro fizesse um apelo ao presidente russo para libertar soldados ucranianos presos no país. O regime norte-coreano adiantou o relógio em meia hora e passou a ter o mesmo fuso da Coreia do Sul. O acerto do fuso entre os dois países foi um dos pontos acordados entre os líderes no encontro histórico da semana passada. Agora as Coreias estão 12 horas à frente do horário de Brasília. Na Catalunha, o parlamento aprovou uma lei para tentar empossar o presidente deposto Carles Puigdemont, atualmente exilado na Alemanha. A justiça espanhola já disse que vai anular a decisão, considerada ilegal. Puigdemont é acusado por Madrid de rebeldia e uso indevido de dinheiro público, depois de convocar um referendo separatista em outubro do ano passado. Em Estocolmo, a Academia Sueca declarou que não vai entregar o Nobel de Literatura este ano. O motivo? As denúncias de abusos sexuais de vários membros da entidade. 8 dos 18 integrantes renunciaram ao cargo. Com a decisão, no ano que vem serão concedidos os 2 prêmios, o de 2018 e o de 2019. A Fundação Nobel apoiou a decisão da academia e disse que a crise não vai afetar os outros 5 prêmios da instituição.
Em Odisha, na Índia, um homem foi morto por um urso ao tentar tirar um selfie com o animal. Segundo a imprensa indiana, a vítima estava em uma estrada quando viu um animal ferido e resolveu parar para tirar uma foto. Com dor e assustado, o bicho matou Prabhu Batara, que tentou lutar em vão. Em Guangdong, na China, a polícia procura um homem que levou um golfinho da praia. Segundo as autoridades, isso mesmo, segundo as autoridades, o ladrão de golfinho será acusado de roubo, porque na China esses bichos são animais protegidos. Segundo testemunhas, o animal foi encontrado encalhado e parecia estar morrendo. E agora é hora do esporte. Vamos lá para a França, vamos ver como é que foi a chegada do Neymar lá em Paris, depois da lesão, da cirurgia no tornozelo. A reportagem é do Luciano Júnior. Vai lá, Luciano. 7 horas da manhã, aeroporto Charles de Gaulle. E um dos voos mais aguardados vem do Brasil. Na saída dos passageiros, nada de Neymar. Ele deu uma boa finta em quem o esperava. Desembarcou em Le Bourget, onde aviões fretados e de médio porte chegam à capital francesa. O craque? Só na foto mesmo. E Neymar está de volta. Ele fará o final de seu tratamento aqui em Paris. Foram 2 meses de ausência. E aí, cabe uma pergunta. Durante esse período, será que o time sentiu tanta falta assim do ídolo brasileiro? Ele sempre faz falta. Neymar é diferente. Neymar se machucou sozinho na partida contra o Olympique de Marseille no dia 25 de fevereiro pelo campeonato francês. Ficou de fora da eliminação do PSG diante do Real Madrid pela Liga dos Campeões. Só que daí pra frente foi só alegria. O time ganhou a Liga Francesa, conquistou o campeonato francês com muita antecedência e terça-feira disputa mais uma final pela Copa da França. O técnico Unai Emery, que entrega o cargo no final da temporada, declarou a uma revista espanhola que o grande desafio para um treinador é trabalhar com alguém como Neymar. Reconheceu que ele é o líder do grupo e que sempre procurou fazê-lo feliz. Aliás, felicidade durante o tempo em que se recuperou em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, não faltou. A vida do craque, longe de Paris, dividiu os torcedores. Esse holandês reconhece que Neymar é craque. No entanto, diz que ele é muito individualista e que precisa pensar mais coletivamente. Já o mini torcedor brasileiro... Paris Saint-Germain, ele é sempre chato, né? Porque tu vai ver o jogo, aí não tem nenhum craque lá pra fazer o gol, só Cavani de Maria, né? A volta de Neymar ainda não tem data definida. Em seu primeiro post em Paris, Neymar exibiu o pé curado em um gramado e fez até embaixadinhas. O certo é que os holofotes do futebol vão estar virados novamente para cá. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Legal, Luciano. Boa sorte no retorno do Neymar. Agora vamos mudar de esporte, vamos falar do rugby, esse esporte que tanto cresce, A seleção brasileira de rugby, ela vai estrear no Sul-Americano 6 Nações. E o jogo, olha só, é amanhã, ele é contra o Chile. Vamos ver. Suspende, abaixa, estica, corre e tromba. Esse é o treino da seleção brasileira de rugby sob um calor de 26 graus no núcleo de alto rendimento em São Paulo. O Brasil já foi vice-campeão sul-americano lá atrás, em 1964. Tem participado das últimas 9 edições depois do acesso à divisão de elite em 2008. Uma jogada sensacional da seleção Tupi! Neste ano, o regulamento é um pouco diferente. 2 conferências que se enfrentam entre si em 3 jogos para cada seleção. Quem fizer mais pontos, leva o título. O treinador Rodolfo Ambrosio é argentino e está no comando da seleção desde 2014. Em pouco mais de 2 anos e meio, observa com orgulho a mudança de mentalidade do jogador do Brasil. Os jogadores, hoje, eles entenderam de que a única maneira de
de chegar é trabalhar todos os dias. O Brasil começa sua caminhada no Sul-Americano Seis Nações nesse sábado contra o Chile no Canindé, aqui em São Paulo. Depois vai à Argentina e encerra a participação contra a Colômbia. Mais do que uma boa campanha em mais um torneio internacional, a seleção brasileira quer evoluir técnica e fisicamente. E para isso não tem segredo. Trabalho, trabalho, trabalho para manejar cada vez melhor essa criança aqui. Estaremos na torcida. E depois do intervalo vem a previsão do tempo para todo o país. O Rede TV News volta já já, não saia daí. Olá, o Rede TV News está de volta com a previsão do tempo, então vamos já conversar com a Lu Camargo. Lu, boa notícia para o Distrito Federal, né? O racionamento de água acaba a partir do dia 15 de junho, mas não é por isso que a população pode abusar. Tem que ter consciência e economizar água sempre. Inclusive, essa é uma advertência da agência reguladora lá do setor no local. Uma boa noite a todos. Oi, Boris, uma ótima noite a todos. Vamos já mostrar o reservatório aqui do Descoberto, que ele é um reservatório que abastece 2 a cada 3 moradores do Distrito Federal. Hoje ele está com 91,2% da capacidade por causa das chuvas no começo de ano. Mas em novembro, por exemplo, estava em 5%. Essa recuperação é motivo, sim, de alegria, de comemoração, mas essa advertência da agência reguladora, a DASA, ela procede porque se a população voltar a ter os mesmos vícios, os mesmos hábitos de consumo de antes da crise em 2016, aí o reservatório vai voltar a secar. E essa advertência, ela vale para todo o Brasil, não é só para o pessoal do Distrito Federal, não. A gente está chegando numa época de seca, então a gente tem que economizar água. Vamos dar uma olhada agora no mapa de amanhã, olha só. Para o centro-oeste, só a previsão de pancadas de chuva aqui para o oeste do Mato Grosso. Vamos para o sudeste, vamos vir aqui para o sudeste do país. Aqui no Sudeste, as pancadas de chuva vão atingir o sul de Minas, pode chover também no leste do estado e no Espírito Santo, mas a chuva vai ser mais fraquinha por lá, no mais é muito sol. Falando em sol, vamos para o sul do país porque ele vai deixar tudo claro só no Paraná, por lá não vai chover. Já no nordeste do país, o tempo seco vai ser aqui no interior da região, chove nas demais áreas e nas praias desde o Rio Grande do Norte até Pernambuco. Também no centro-sul de Alagoas e também aqui em todo o leste da Bahia chove a qualquer hora do dia. Lá no norte do país só não vai chover nada de chuva. Cadê o norte? O norte não está querendo entrar, entrou. Só não vai chover no Tocantins e no sudeste do Pará. Vamos ver se as temperaturas vão entrar agora para a gente ver como começa esse sabadão. Entraram, olha só. Enquanto a mínima vai ser de 15 graus aqui em Brasília, lá em Natal vai ser de 26 graus, já vai começar o dia quente. À tarde vai fazer calor de 31 graus, tanto em Manaus quanto em Belém. Vamos sair do Brasil, vamos lá para a África agora, porque olha só, a situação do Quênia está alarmante, é temporada de chuva, chuva forte, vários pontos do país estão alagados, estão embaixo d'água, cerca de 100 pessoas já morreram desde março por causa das fortes chuvas. 260 mil estão desabrigadas. A Cruz Vermelha está ajudando o pessoal, sim, está socorrendo, mas o problema agora, a preocupação é com cólera e malária, a disseminação dessas duas doenças. Eu queria terminar de uma maneira mais positiva, mas não é sempre que dá. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana. Amanhã eu estou por aqui, a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigada, Lu. E olha, depois do intervalo tem mais informações sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros no centro de São Paulo. O Rede TV News volta já. Nos Estados Unidos, autoridades declararam estado de emergência no Havaí depois da erupção do vulcão Kilauea, que obrigou quase 2.000 pessoas a deixarem suas casas. Os detalhes com o correspondente da Rede TV, Fábio Borges. Este vídeo, gravado por um morador, mostra explosões de lava e gases durante a madrugada. A erupção teve início nesta quinta-feira, após uma sequência de terremotos que atingiram a região desde o começo da semana, incluindo um tremor de 5 graus de magnitude. O vulcão Kilauea, que está em atividade desde 1983, faz parte da principal ilha do arquipélago havaiano. A lava, que pode alcançar temperaturas acima de 1.100 graus, já atingiu algumas cidades,
e provocou incêndios florestais e o bloqueio de vias. É o que mostra este vídeo feito por uma moradora. Já estas imagens aéreas do vulcão foram registradas por um morador a bordo de um helicóptero. As autoridades alertam que, além dos danos materiais, a erupção também pode provocar grandes concentrações de dióxido de enxofre, prejudiciais para a saúde. Por isso, o governo do Havaí decretou estado de emergência e ordenou a evacuação de mais de 1.700 moradores das áreas próximas ao vulcão Kilauea. O chefe do Departamento de Parques e Recreação do Havaí afirmou que foram preparados abrigos em 2 centros comunitários. Um deles foi montado para receber animais de estimação. As pessoas podem ficar lá com seus bichinhos. O outro abrigo vai ter camas portáteis. Tudo já está sendo preparado. Este senhor precisou sair de casa às pressas após ouvir os estrondos da erupção. Nós ouvimos a lava explodindo. Eu não sei se minha casa vai estar lá quando eu voltar. Talvez. Mas com certeza a passagem da lava vai mudar a imagem do local. Apesar dos prejuízos e transtornos provocados pela erupção do vulcão Kilauea, ainda não há registros de mortos ou feridos. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Bom, vamos voltar a falar sobre as buscas às vítimas no desabamento no centro de São Paulo. Estela. Oi, Amanda. Boa noite a todos. A gente volta aqui com as informações sobre os trabalhos do Corpo de Bombeiros. Esse já é o 4º dia, um trabalho muito pesado. Agora anoiteceu, então a gente vê um pouco ainda de fumaça, tem um foco de fogo ali, inclusive o cheiro muito forte. Eu estou aqui com o Tenente Derrite, é o porta-voz do Corpo de Bombeiros. Agora os trabalhos ficam mais delicados, justamente por conta dessa situação. Boa noite a todos. O Corpo de Bombeiros continua realizando um trabalho com um maquinário, nessa fase utilizando máquinas, e esse cheiro, essa fumaça um pouco mais intensa, justamente pela retirada dos escombros mais pesados, estamos avançando e chegando em materiais que se encontram numa profundidade maior, que estão com pequenos focos de incêndio, produzindo essa fumaça que sentimos. E hoje foi encontrado um corpo, a gente acompanhou aqui. Depois que foi encontrado esse corpo, a estratégia de busca mudou? Na verdade, continuamos seguindo a mesma estratégia, até porque ela deu certo. O que estamos fazendo agora é ampliando o raio de atuação. Estávamos trabalhando manualmente naquele local onde havia indícios, onde os cães farejadores apontaram uma anormalidade de comportamento. Agora estamos ampliando o raio, buscando novas vítimas. São 5 vítimas ainda que estariam embaixo dos escombros. Agora, é possível ainda ter essa esperança de encontrar pessoas com vida? Olha, nós como bombeiros que somos, temos esperança sim, mas sabemos que é improvável devido às condições aqui do terreno, desse grave desastre, de que haja alguém com vida. Ok. Obrigada, Estela. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite.